dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Que prazer poder estar aqui com vocês. Bom dia, vocês que nos assistem pelo YouTube de vários lugares. Todos são muito bem-vindos nesta manhã de domingo, no nosso culto matinal. Certamente já participaram da Escola Bíblica Dominical pelo Zoom e agora estamos juntos aqui para estudar a Palavra de Deus, para ouvir a mensagem de Deus, e é muito bom estar com você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus agora fale ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus lhe dê discernimento para compreender a palavra e a mim dê discernimento para trazê-la, e que isso possa ser algo bom, inovador, animador, encorajador nesta manhã. Bom estar com você. Quero lembrar de motivos de oração. Nós estamos orando hoje, agradecendo a Deus pelos aniversários da Sara, Sarinha, pelo aniversário da Cássia, pelo aniversário da Camila, e há vários casais que aniversariam nesse tempo. Davis e Raquel, Renata e Leonardo, o Alexander e a Carla, que estão lá nos Estados Unidos, o Bessa e a Marisete, o Kleber e a Larissa, a Lígia e o Carrielo, e o Jerônimo e a Maria das Graças. Todos esses estão fazendo aniversário por esse tempo, né? E nós estaremos orando por aqueles que estão doentes. Nós sempre oramos, queremos que Deus os está sustentando. A Marilac, a Rosa, a Lia, o Agnello, a Rejane, o pastor Ismael de Queimados. Nós já estivemos há algum tempo atrás com os nossos adolescentes fazendo um intercâmbio lá com eles. É uma pessoa conhecida da nossa igreja, já pregou na nossa igreja também. E certamente vamos estar orando pelo nosso país. Ore também pelas ações sociais de nossa igreja, muitas delas têm sido empreendidas. Pretendemos trazer hoje ainda para você as imagens de algumas dessas ações sociais que têm sido feitas pela nossa igreja, com a sua participação, com as suas ofertas. Você vai certamente poder ver. Olá, irmãos e amigos. O amor ao próximo é ajudar o outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão e empatia, sem deixar levar pelo orgulho. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro e tratá-lo com respeito. Como a Bíblia diz em João 15:12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos os amei. Eu lembrei-me, a igreja de Atos 2 foi uma igreja relevante. Lembramos que igreja somos nós, somos o corpo de Cristo. Ela tinha grande comunhão dentro dos muros e também a simpatia dos de fora. Isso significa que suas raízes tinham crescido. Isto é, estavam enraizados na pessoa de Jesus. Então compreendi que podemos falar de crescimento quando nossas vidas estão profundamente enraizadas na fé em Cristo. Na medida em que nossas raízes estão nele, crescemos e damos frutos. Esse é o verdadeiro crescimento cristão. Precisamos voltar aos princípios que fizeram da Igreja de Jerusalém uma igreja marcante para glorificarmos a Deus. Essas fotos que foram colocadas, estão sendo mostradas, foi a campanha de doação para a Vanessa, que há um mês o seu marido veio a falecer do Covid-19. Juntamente pensei junto aos irmãos e amigos em uma campanha solidária. Amados, eu não pensei que fosse chegar a tanto, mas eu sei que Deus estava no controle. E nós arrecadamos todo o enxoval do bebê, tudo novinho. Ela ganhou de outros irmãos muita coisa. Então, ela ficou muito emocionada. E também aproveitamos a oportunidade para entregar uma Bíblia do bebê, com orientações para a mãe. Ficamos muito emocionados. Vanessa não parava de chorar. Peço aos irmãos e amigos
que continue orando pela Vanessa, pela Carla, que é a filha de 9 anos, e o Levi, que já está chegando agora no final do mês de julho. Tudo isso foi possível graças ao nosso Deus, que diz na palavra dele em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deste é o amor. Que Deus nos abençoe. Agradeço muito a todos que contribuíram. Eu agradeço a todos que se permitiram deixar Deus usar. E lembrar que a oração, ela é um ato de orar e ter ação. Por isso é oração. Amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça a cada dia. Amém? E vamos lembrando que está chegando o domingo do nosso retorno às atividades presenciais. Bem, atividades presenciais nós temos tido em outras áreas, nas áreas administrativas, nas áreas financeiras, nas áreas de ação social, mas agora voltaremos aos cultos no dia 8 de agosto, às 10h30, vamos transmitir direto da nossa igreja. Você está convidado, vai se planejando para estar na igreja com todo o protocolo, com todo o cuidado, mas vamos poder agora retornar ao trabalho presencial, uma vez que as pessoas que têm comorbidades e aqueles que estão em idade de mais risco já foram vacinados, e também o índice de contaminação está descendo, já desceu para laranja aqui na nossa região, e nós poderemos ir recomeçando. Muito bem, vamos orar, vamos agradecer a Deus, logo depois vamos ter o nosso tempo de louvor com o grupo de louvor, e aí então estaremos pregando a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar, ok? Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Senhor Deus, suplicamos a tua unção agora. Sobre esse culto, nós estamos cultuando o teu santo nome, estamos louvando o teu santo nome, porque nós te amamos, Pai, e nós cremos no teu cuidado, no teu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor. Abençoa todos esses que estão nos assistindo, é a minha súplica, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos cantar? Vamos lá. Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto da manhã aqui da nossa igreja. Um dos últimos, a nossa penúltima semana nesse esquema de em casa, né? Estamos terminando lá a reforma do nosso templo no 65 para voltarmos aos cultos. E vai ser bênção com certeza estar junto com você. Amém? Por enquanto, vamos cantando de casa ainda. Te convido a cantar onde você estiver, com a sua família, compartilhar esse link também, para que a gente possa louvar ao Senhor junto e, claro, na sequência, ouvir mais uma mensagem do pastor Rogério. Amém? Vamos lá! Teu precioso sangue me purificou, encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito e eu vou a cada dia te buscar.
encontrar, amado meu, nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. A cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu, nas asas do Espírito. Cada vez mais alto. Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se
as tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas a cada dia, Pai. Obrigado, Deus, por esse amor tão incondicional, esse amor ousado, esse amor tão grande, ó Pai. Que a gente possa falar desse amor para outras pessoas, levar esse amor a outras pessoas, Deus. E que esse amor alcance a todos, ó Deus, chegue a todos, ó Pai. Ser como uma mensagem que o pastor vai falar agora nesta manhã, Deus, que essa mensagem possa tocar aos nossos corações. Essa oração que eu faço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Foi bênção estar com vocês. Se viram alguém chegando aqui no cenário, esse aqui é o Baru, que é o cachorrinho do Laílson, que ele tá tirando um tempo de descanso e a gente está cuidando dele aqui. Espero que não tenha atrapalhado o seu momento de louvor também, porque pra gente não atrapalhou. Amém? Fique com Deus então com a mensagem do pastor Rogério. A gente se vê mais tarde no Culto em Família, a partir das 7h30 da noite. Até lá. Obrigado, grupo de louvor, por esse momento de louvor, por esses cânticos que nós podemos cantar e compartilhar. Que coisa boa. Vamos agora ler a palavra de Deus. Vamos estar meditando no livro de Efésios. Vou pedir que você abra a sua Bíblia aí no livro de Efésios, no capítulo 3. No capítulo 3 de Efésios. Achou? Depois de Gálatas. Efésios, capítulo 3, nós vamos estar lendo do versículo 14 ao versículo 21. Antes, pensando um pouquinho aqui em Efésios, eu quero lembrar você que Paulo foi quem fundou esta igreja em Efésios. Paulo esteve lá em Efésios, aquela região ali na proximidade do Mar Egeu, e ali esteve Paulo fazendo a sua viagem missionária, ali pregou o evangelho. Não foi fácil a formação daquela igreja, foi uma luta. Paulo, quando ali chegou, não foi bem recebido, não foi recebido na sinagoga como gostaria. Ele acabou conseguindo um lugar para ensinar a palavra de Deus numa escola. Numa escola. Paulo conseguiu um cantinho lá numa escola e ensinava na parte da tarde, que era a parte mais quente. Então a escola se reunia para as aulas na parte da manhã, que era mais fresca. Na parte da tarde a escola ficava fechada. Então Paulo estava ali com aquele lugar, e ali por 2 anos ele passou ensinando a palavra de Deus. Pessoas se converteram, pessoas foram batizadas, formaram a igreja. Num determinado momento, Paulo ali naquele lugar que pregava o evangelho, e logicamente quando pregava o evangelho ele discordava da idolatria. Ali havia uma grande idolatria com relação a Diana, que era uma deusa, e ali havia um homem chamado Demétrio, que tinha a sua sustentação naquelas estatuetas, naquela idolatria toda. Aquilo dava dinheiro para ele. Demétrio começou a instigar o povo contra o apóstolo Paulo. Foi uma luta. Conta a Bíblia que aquelas pessoas ali de Éfeso ficaram gritando contra Paulo durante 2 horas seguidas. Depois dessas 2 horas, Paulo teve alguém que levantou uma palavra a seu favor, acalmou-se a situação. Paulo poderia ter sido morto ali, apedrejado, açoitado, poderia ter acontecido. Paulo então sai daquele lugar, vai para Macedônia, e depois, anos depois, Paulo vai retornar ali já idoso, já a caminho de Jerusalém, e havia tanta animosidade contra Paulo ali em Éfeso que Paulo não pôde ir lá ver os seus amigos, os líderes da igreja que ele deixou ali naquele lugar. Paulo chama esses líderes para que se encontrem com ele numa praia, num lugar chamado Mileto. E vocês podem ver esse encontro, é um dos textos mais lindos da Bíblia, está em Atos 20. Paulo ali chama e eles vão até lá, e Paulo dá uma última orientação aos líderes da igreja de Éfeso, os abraça, beija, choram todos, e Paulo segue para Jerusalém. Muito bem, esta carta que nós estaremos lendo, esse trecho, essa carta, ela foi escrita da prisão.
Entende-se que Paulo estava preso em Roma e da prisão romana ele escreve a Éfeso. Ele dá orientações, ele aconselha, ele doutrina através dessa carta. Texto lindo, texto belíssimo. E interessante que esta carta também tem um aspecto de uma carta circular, ou seja, de uma carta que, embora fosse direcionada para Éfeso, provavelmente tinha também a intenção de circular por todas as igrejas da região, para que eles lessem e recebessem as instruções que estavam aqui, que foram inspiradas por Deus, e Paulo as escreveu para aqueles homens. Muito bem, no meio dessas instruções, no meio dessa carta que Deus colocou na mente de Paulo, interessante que nós vamos ver um trecho em que Paulo escreve a sua oração pelos da igreja de Éfeso. Nós vamos ler uma oração. É Paulo escrevendo como orou, o que orou, pelo que orou. E Deus mandou que ele escrevesse a sua oração. Então nós vamos estar agora compartilhando uma oração. Quando a gente compartilha uma oração, é comum, é o hábito, fechar os olhos, prestar atenção, de vez em quando dizer amém, quando algo é alvo da nossa completa concordância, né? Nós dizemos amém, que quer dizer que assim seja. Então nós vamos orar agora. Vamos orar. Orar lento, né? Aliás, oração e palavra de Deus têm uma relação profunda e constante. Uma não vive sem a outra, né? As duas têm uma profunda relação. Então eu vou ler esse texto. Nós vamos estar orando juntos, né? Na leitura desse texto. Vem comigo para Efésios 3, versículos 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Porque, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Uma oração de Paulo. Essa oração em que ele se põe de joelhos, como está no versículo 14, orando por aqueles da igreja de Éfeso e por todos aqueles e estes da igreja universal, da igreja que está sobre a face da terra. Então vamos vendo aqui. Para estudar esse texto, para trazer essa mensagem, eu estudei escritos de Russell Shedd e escritos também de Stott, né? Apenas dando crédito. Vamos lá. Versículo 14 diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Essa situação de orar se pondo de joelhos, embora nos pareça muito familiar, não era comum para os judeus. Os judeus normalmente oravam de pé. Era essa a posição usual da oração. A oração nas sinagogas, orar de pé. Quando alguém orava de joelhos, isso tinha um sentido e tinha
uma conotação de uma sinceridade muito profunda, de um sentimento muito profundo. Paulo aqui está jogando todo o seu sentimento, toda a sinceridade, toda a sinceridade. Ele diz, olha, eu estou orando de joelhos, eu estou saindo do habitual, estou fora do costume, eu estou me pondo de joelhos, como quem diz assim, eu preciso botar a boca no pó, porque o que eu vou pedir agora é importante demais, é importante demais. Interessante que ele diz isso por esta causa. Que causa? A causa do bem, a causa da salvação, do crescimento espiritual da igreja. Por esta causa eu me ponho de joelhos. E depois diz assim, me ponho de joelhos diante do Pai. E aí a nossa primeira reflexão. É fundamental orar. É fundamental orar. Às vezes a gente precisa se perguntar, puxa, eu oro, mas será que eu oro diante do Pai? Ah, você vai dizer, é lógico, quando eu oro para Deus, eu oro a Deus. Eu sei, claro, se a gente ora a Deus, mas aqui diante do Pai tem um sentido mais específico, orar diante da vontade do Pai. Diante da vontade do Pai. Você tem lembrado de orar diante da vontade do Pai? Aquilo que você pede a Deus, você pede segundo a vontade do Pai. Você se põe de joelhos diante da vontade do Pai, ou você tem se posto de joelhos orando ao Pai, mas diante da sua própria vontade. E é muito importante que nós conheçamos o Pai, que nós conheçamos a palavra de Deus, a palavra do Pai, para que haja a possibilidade da gente se colocar de joelhos diante do Pai e da sua vontade. E aí você vai dizer, poxa, pastor, mas isso parece tão óbvio. É, mas não é tão óbvio, não. Deixa marcadinho aí a sua Bíblia e venha comigo, por favor, a 1 João 5, 14 e 15, que é um texto que eu gosto muito. E já muitas vezes você já deve ter me ouvido citar esse texto, mas veja bem, 1 João 5, 14 e 15 nos fala algo muito importante sobre essa questão de orar diante do Pai, diante da vontade do Pai. Olha o que diz o versículo 14, os versículos 14 e 15 aí de 1 João 5, que diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha que interessante. Quando nós oramos diante do Pai, diante da vontade do Pai, com sinceridade, quando nós oramos segundo a vontade do Pai, porque nós compreendemos o Pai, compreendemos qual é a vontade dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu sei o que o Pai quer de mim. Eu sei a santidade que o Pai quer de mim. Eu sei. Então, eu vou pedir segundo a vontade dele. Aí a Bíblia diz assim, se você pediu segundo a vontade do Pai, aí ele ouve você. E aí depois vai dizer assim, e se ouve você, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O 15, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, quando a gente pede segundo a vontade do Pai, diante do Pai, com a sinceridade de quem se coloca de joelhos, nós sabemos que Ele nos ouve. E nos ouvindo, Ele nos atende. Paulo está aqui se pondo de joelhos diante do Pai, orando pela igreja de Éfeso, mas pela igreja sobre a face da terra. E aí o texto vai caminhar, voltamos aqui para Efésios 3, agora versículo 15, diz assim, oro diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra.
Deus é a origem de toda a família. Todas as famílias se originam de Deus. Ele é, como se diz, o arquétipo do pai de todos nós, de todas as famílias. Como aquele que dá o seu sobrenome para o registro de todos os homens e mulheres que aceitarem serem seus filhos. Você quer ser meu filho? Você crê no meu filho Jesus como Senhor e Salvador? Então vem cá, você é meu filho. O meu sobrenome é teu, Jeová. Meu sobrenome é teu, Yahvé. Então, esse Deus é aquele Deus que está pronto a nos acolher como filhos. Todos, você, a mim, a todos nós. E agora o texto vai caminhar de uma forma interessante. Eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. É como se Paulo agora fosse subindo uma escada nas suas petições a Deus, pedindo a Deus uma bênção para nós, componentes da Igreja de Cristo sobre a face da terra. Paulo vai subir 4 degraus agora. Você vai ver que no versículo 16, ele vai pedir que nós sejamos fortalecidos. Depois, no versículo 17, ele vai pedir que nós sejamos alvos do amor de Deus. No versículo 18, ele vai pedir que nós compreendamos este amor. E no versículo 19, Paulo vai pedir que nós recebamos a plenitude da presença de Deus na nossa vida. Então, o primeiro degrau é pedido de força, o segundo degrau é o pedido do amor, o terceiro degrau é o pedido da compreensão e o quarto degrau é o pedido da plenitude da nossa vida cristã. E nós vamos caminhando. Vamos subir o primeiro degrau? Versículo 16, que diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória nos conceda que sejais vós, você, eu, fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Nós somos fortalecidos no poder de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos fracos. Eu sei que você muitas vezes já se sentiu fraco, ou você se sentiu fraca, você aí. Aquelas lutas do trabalho, as lutas da família, as lutas financeiras, os abalos na fé. Às vezes somos abalados na nossa fé, não é? Às vezes temos tempos na nossa vida que nós temos dificuldade até de orar, até de botar o joelho no chão, de joelhos. Mas aí o texto diz assim, olha, segundo a riqueza da glória dele, de Deus, que ele nos conceda que sejamos fortalecidos com poder. Só o poder de Deus. E segundo a glória dele, é que nós podemos ser fortalecidos. Nós não somos fortalecidos nos nossos meios, nos nossos méritos. Não somos fortalecidos pela nossa capacidade, mas nós somos fortalecidos no suprimento da glória de Deus sobre nós. E o interessante é que somos fortalecidos no poder dele, no poder de Deus. E aí, aqui tem uma grande dica, fortalecidos no poder mediante o seu Espírito no homem interior. Olha, nós somos fortalecidos quando o Espírito de Deus habita em nós. E aí vem a pergunta, quando é que esse Espírito de Deus habita em nós? O Espírito de Deus habita em nós quando nós cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Deus, olha, Senhor, eu sou uma pessoa imperfeita, mas eu quero salvação. Eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz por mim. E aí, quando você se põe humilde diante de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus
vê a sua fé e aí por graça, favor imerecido, ele vem e habita você. E o texto aqui, neste versículo 16, diz que nós somos fortalecidos com o poder de Deus, mediante o seu Espírito no homem interior. O homem interior, a alma que há dentro de você. Quando o Espírito Santo de Deus habita você, você é fortalecido. Eu quero lembrar a você um texto muito bonito da Bíblia que está em 1 Coríntios 12. Deixa marcada a sua fitinha, vem um pouquinho para trás aqui, vem para 1 Coríntios 12. 1 Coríntios também é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Olha o que ele nos diz aqui dos versículos 12 e 13. 1 Coríntios 12, 12 e 13, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Lembre-se que aqui é uma figura de linguagem que está mostrando a Igreja de Cristo, ou a reunião dos crentes, como sendo os membros de um corpo. Então, quando você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você se arrepende dos seus pecados, você se torna um componente da Igreja de Cristo sobre a face da terra. É como os membros de um corpo só. Esse corpo cuja cabeça é Cristo. E aí o versículo 13 vai dizer: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Interessante esta expressão beber, pôr para dentro, né? Sorver. O Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nós, voltando para Efésios 3,16, que diz: olha, sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Beber desse Espírito. Então, o primeiro degrau aqui que Paulo está clamando, subiu o degrau do pedido, está clamando por fortalecimento. Seu fortalecimento, meu fortalecimento, fortalecimento da igreja de Éfeso. Aí vem o próximo degrau, o versículo 17, quando diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração. O Espírito de Deus está em nós, e quando o Espírito de Deus está em nós, Cristo habita no nosso coração. Porque não há uma dissociação de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, são um. Se nós bebemos do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita no nosso homem interior, Jesus habita o nosso coração. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Segundo degrau. Subimos primeiro o degrau do fortalecimento, agora subimos o degrau do amor. E aí o texto vai dizer: olha, quando Cristo habita em você, você precisa permanecer arraigado, alicerçado em amor. Nós temos aqui duas figuras, uma figura da botânica, né? Dos vegetais. Arraigado significa com as raízes firmadas, e alicerçados, uma figura da arquitetura, da engenharia civil, a colocação dos alicerces. Interessante que nós somos fortalecidos, então, e aí é preciso fincar as raízes no amor de Cristo em nós. Não só do amor de Cristo em nós, mas no amor também nosso para com Deus e nosso para com o irmão. Interessante que a gente vai percebendo durante todo esse texto a figura da igreja de Cristo, a figura da união e da comunhão dos irmãos, o amor entre eles, o enraizamento desse amor, essas raízes que se espalham, né, umas com as outras.
Subimos o degrau do amor, firmamos agora as nossas raízes, porque Cristo habita no nosso coração, uma vez que o Espírito Santo está em nós. Firmamos, colocamos as nossas fundações, as nossas sapatas no amor. Mas aí, já que subimos esse degrau, o degrau do amor, agora vamos subir mais um degrau. Versículo 18, vamos subir o degrau da compreensão. Uma vez que nós subimos o degrau do fortalecimento, mediante o Espírito, no homem interior, e agora nós estamos com Jesus no nosso coração e estamos com as nossas raízes, as nossas sapatas firmadas no amor, vamos subir o degrau da compreensão. Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Queridos, que palavra é essa? O texto diz, olha, suba o degrau do fortalecimento, suba o degrau do amor. Agora, se você quiser conhecer o amor de Cristo em toda a sua plena dimensão, você precisa estar, como diz o texto, no meio dos santos. Olha, queridos, nós podemos amar sozinhos, nós podemos buscar a Deus sozinhos, podemos. Podemos experimentar até esse amor de Deus, podemos. Mas a Bíblia deixa absolutamente claro que a compreensão, o sentimento pleno desse amor, compreendê-lo realmente, isso só acontece no meio dos santos. Isso quer dizer, no meio da igreja. Comunhão com a igreja. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, né? Um tempo bastante perigoso. Uma vez que essa pandemia nos privou de muito contato, de muitas situações de comunhão. Comunhão com amigos, às vezes comunhão até com familiares. Muitas famílias estão se vendo muito pouco, até pelo perigo dos mais velhos estarem com os mais novos. Há muito cuidado, há muito abraço que não foi dado, muito beijo que não foi dado, muita presença, muita conversa. É claro que nós temos a alegria e o privilégio de desfrutar da tecnologia. Nós, como igreja, temos feito isso constantemente. Nós temos 7 programações por semana que são gravadas, produzidas, estudadas, veiculadas. É bastante coisa, bastante trabalho, são editadas todas elas. E isso tem sido muito bom. Mas, queridos, a Bíblia deixa claro que nada substitui a comunhão com os santos. E o texto deixa claro, para que você possa compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Só se conhece a plenitude do amor de Cristo em todas as suas dimensões no meio da igreja. A criação da igreja não é algo feito pela sociedade. Cristo instituiu a igreja. Eu estou dizendo isso para você porque nós temos tido bastante cuidado com a vida, temos sido zelosos, mas é hora de retornarmos à comunhão na nossa igreja. Eu sei que essa gravação vai para muitos lugares, estamos mandando para os membros da nossa igreja, mas muitos convidados, muitos acessarão, verão, talvez não compreendam muito bem. Mas nós estamos precisando retornar, precisando nos ver, precisando estar juntos, precisando conversar, precisando sentir o cheiro um do outro. Cheiro de ovelha, cheiro de pastor, estamos precisando. E muitas razões surgirão, muitos empecilhos se colocarão contra este retorno, muitos. Alguns estarão acomodados, outros estarão amedrontados, outros terão despertado outros interesses, alguns estarão frios,
Alguns estarão sem a dimensão do amor de Cristo, porque de alguma forma esfriaram. É hora de dar o passo. No dia 8, nós vamos voltar aos cultos. Mas Deus é o dono da igreja, não somos nós. Nós só nos colocamos à disposição dele. E ele movimenta o sobrenatural. Mas Deus se agrada do nosso primeiro passo. Quando nós damos o primeiro passo, quando nós nos santificamos, ele faz maravilhas, ele abre rios, ele abre mares. Ele apresenta bênçãos insondáveis para nós. E o texto é claro, diz assim, olha, você só vai ter consciência da grandeza, da magnitude, da dimensão do amor de Cristo no meio dos santos. Compreensão do amor de Cristo. Subimos o primeiro degrau do fortalecimento, o segundo degrau do amor, o terceiro degrau da compreensão. Qual é o próximo degrau? Versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quarto degrau, plenitude. Fortalecimento, amor, compreensão, plenitude. Talvez você vai dizer assim, mas pastor, a plenitude de Deus é grande demais. Não dá para a gente conhecer a plenitude de Deus. Não dá. Deus que é eterno, que não tem princípio nem fim, que criou todo o universo, que traçou o plano da salvação, um plano que marcou a humanidade. Como é que nós vamos conhecer a plenitude desse Deus? Bom, nós não podemos conhecer pelos nossos meios. Mas nós não estamos falando aqui dos nossos meios. Nós estamos falando dos meios de Deus, da glória de Deus. E o versículo 20 vai explicar isso. Diz assim, ora aquele Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós subimos o degrau da plenitude de Deus, porque é um Deus infinitamente poderoso e que quer fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. E às vezes nós não pedimos, ou pedimos mal, mas quando nós entregamos os nossos anseios, a nossa disposição, o nosso primeiro passo a Deus, na direção da realização da sua vontade, da união e da unidade como igreja. Ele está dizendo aqui, olha, ele tem poder, e esse poder opera em nós. Eu quero convidar você a que nós leiamos dois versículos aqui. Primeiro, lembrar que o Espírito de Deus já habita em nós. Mas agora nós estamos falando de algo diferente, algo de crescimento, algo de enchimento da plenitude de Deus, da plenitude do Espírito. E aqui há uma promessa nesse sentido. Aqui mesmo em Efésios 6, 10, o texto diz assim, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É na força do poder dele, não é na nossa. Ele quer nos apresentar a plenitude. Lembra o que está lá em Filipenses 4,19? Dá uma olhadinha lá comigo em Filipenses 4,19. Olha qual é a promessa de Deus para você e para mim lá. Filipenses 4,19. Acho que eu anotei errado. Mas deixa eu ver aqui. 4. Muito bem. Anotei errado, mas não tem problema não, porque eu sei o que é. Ele está dizendo no texto que eu quero citar para você, é que nós seremos providos pela glória, pelo poder da glória dele. Não é pelo nosso poder, pelo poder da glória dele. Ele nos supre
no poder da glória dele. E agora, voltando para Efésios 3, depois do versículo 20, o último versículo, o versículo 21, vai dizer assim: a ele, a Deus, seja a glória. Olha só, seja a glória na igreja. Olha que interessante. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Paulo aqui está orando, está sendo inspirado por Deus para orar pelas igrejas da Ásia. Essa carta vai circular, vai primeiro para Éfeso, mas certamente circulou pelas igrejas, e ali o texto desta oração, que se tornou texto sagrado, ele está dizendo, olha, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Querido, suba essa escada que aqui está apresentada. Dê um passo na direção do fortalecimento mediante o Espírito de Deus em nós, no nosso homem interior. Depois dê o passo de amor, arraigado nesse amor de quem tem Jesus no seu coração. Depois deu passo para compreender a profundidade do amor de Deus no meio dos santos, da igreja. E finalmente caminhe na direção e dê o passo que sobe o degrau da plenitude de Deus na sua vida. Não se contente com pouco. A Bíblia nos diz em Efésios, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não se contente com pouco. Suba a escada, pise cada degrau, fortaleça amor, compreensão, plenitude de Deus no meio dos santos. Dia 8, nós vamos estar juntos. Dia 8, nós vamos poder nos ver. Como diz o pessoal do Nordeste, nós vamos poder dar um cheiro. Ainda que ainda não seja com toda a liberdade, vamos usar as nossas máscaras, passar alquinho na mão, mas nós vamos sentir a presença da igreja reunida e certamente isso será uma bênção na sua vida, na minha vida, e nós vamos lutar contra todos os empecilhos, porque Satanás é especialista em colocar a dúvida e a mentira na nossa mente. Nós vamos transpor tudo isso e nós vamos juntos nos encontrar e nós vamos louvar a Deus e vamos subir a escada do fortalecimento, do amor, da compreensão e da plenitude de Deus no meio dos santos. Amém? Vai ser muito bom. Que Deus abençoe você. Nós vamos agora orar e nós vamos agradecer a Deus pela vida desses que pediram as orações e vamos então colocar todo o nosso amor, a nossa consciência, a nossa sinceridade de joelhos nos colocamos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor Deus, suplicamos as tuas bênçãos no retorno às atividades da nossa igreja, Senhor, as atividades presenciais. Senhor Deus, reúne-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, porque nós só podemos compreender a extensão, a compreensão completa do amor de Cristo no meio dos santos. Então, Senhor, reconduze-nos, Senhor, eu te suplico, ao encontro dos santos, Senhor. Abençoa a nossa igreja, nossa amada Igreja Batista da Freguesia. Abençoa todos os irmãos, os mais idosos, os de meia idade, os jovens, os adolescentes, as crianças. Muito obrigado por esses irmãos que têm sido incansáveis, Senhor, na manutenção dos trabalhos através das mídias, Senhor. Muito obrigado por cada professor, por cada daqueles que ensina as crianças, por cada um que faz edição, por cada um que estuda, por cada um que atende na área de ação social, na área administrativa, na área financeira, tudo funciona, Senhor. Abençoa cada um daqueles que tem sido contribuinte fiel, dizimista fiel, Senhor. Só por isso tem sido possível caminhar, Senhor, pagar a todas as obrigações da igreja, investir em ação social e ensino, investir também, Senhor, na transmissão das mensagens. Muito obrigado.
Senhor, o Senhor é dono da igreja. Nós somos teus, Pai. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós vamos nos ver agora às 15 horas na Escola Bíblica Dominical pelo Zoom, Escola Bíblica Dominical Kids para as crianças pelo Zoom, e depois às 19h30 nós temos o nosso culto em família. Vamos estar nos vendo lá. Até lá.